Então sejam muito bem-vindas, gente, na nossa aula secreta, onde eu vou revelar hoje onde vai ser o meu novo espaço. Mas não é só sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar principalmente sobre você. É, Eu vou te dar hoje um caminho que você vai trilhar, com um passo a passo, basicamente um mapa, para você avançar em direção a você mesma. Então, gente, para a gente começar aqui a nossa aula, eu gostaria de dar boas-vindas para vocês. Estou vendo várias mulheres que eu conheço aqui. A Rê já fez mentoria comigo. Quem está escrito iPhone, eu não consigo identificar. A Fran, a Isabel, a Mariângela, maravilhosa, né? Então sejam muito bem-vindas. Essa vai ser uma aula muito especial. Eu gosto muito de fazer aula no Zoom. Por quê? Porque a gente consegue passar slides para vocês verem as imagens, as referências. Então fiquem até o final, porque no final eu vou contar também aonde vai ser o meu novo espaço, tá? Então vocês são muito bem-vindas. Boa noite, Má. Gente, para começar aqui, eu preciso que vocês façam o seguinte. Comenta aqui para mim se todo mundo localizou o chat. Eu preciso que vocês me dêem oi todas no chat para eu ver se vocês estão. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta em algum momento, eu preciso sinalizar que vocês localizaram se encontrar aqui no chat, tá bom? Para a gente poder conversar, tá? Então vamos falando aqui, a Isabel, a Rê também está acostumada, que a Rê já estava na mentoria, a Isabel, boa noite. A Isabel também usava. E é isso aí, amadas. Vai ser da seguinte forma, então. A gente vai ter várias conversas, tá? E para a gente começar hoje essa aula, eu tentei trazer, na verdade, junto com esse encerramento, tudo que eu aprendi e que eu ouvi de vocês em 17 anos conversando com várias mulheres. E o que eu aprendi com o meu próprio processo também. E assim, gente, nós somos mais parecidas do que vocês imaginam. Então, em todos esses anos, ouvindo as mulheres aqui, é universal, tá? E aí, para a gente começar, eu gostaria de saber quem tem medo de usar uma roupa, de fazer qualquer coisa por medo do que os outros vão pensar. Quem tem medo disso? Quem às vezes coloca alguma roupa, alguma coisa e fica assim, ai, será que tá bom? Tá bom para quem? A gente vai falar sobre isso hoje, gente. Então, a gente vai falar muito sobre imagem pessoal, mas eu vou na raiz do problema. Porque é aí que nós vamos resolver esse negócio. Está perdendo o quê, Mariângela? Tá perdendo nada. Aqui não vai ter ninguém perdido. Vocês vão sair encontrada, porque eu vou entregar um mapa para vocês situar essa cabeça. Perdendo medo. Você já perdeu. Do jeito que ela chegou, gente. A Mariângela chegou de um jeito que vocês não têm noção, né, Mariângela? Todo mundo, eu também. Para a gente começar essa aula, nada melhor que falar de mim, porque eu sou o PhD da minha própria história, né? Então, assim, cada uma aqui vai se identificar com alguma parte. Na verdade, com muitas partes. Então, gente, o que vocês andaram acompanhando, né? De acordo com a minha jornada, o que que acontece? Eu era uma mulher, não sei se vocês já tinham percebido, porque na verdade ninguém conta isso, sabe? Mas todo mundo sente. E a gente só consegue falar disso assim quando isso está curado. E aí isso faz com que isso cure outras mulheres. Então, o que antes era algo velado, o que eu escondia, a gente tenta esconde com roupa, esconde com acessórios, mas na verdade as pessoas percebem e sentem. Então, gente, o que que acontece? A gente sabe e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A gente não se sentir segura sempre. Então, se você não se sente sempre segura,
Se você sente, às vezes, não sente coragem para se expressar, para vestir o que você gosta, e às vezes também não tem um conhecimento para ousar na sua imagem, isso também é mais normal, né? Porque às vezes vocês me procuram por causa disso. Mas quando às vezes eu começo a aprofundar com vocês, existem mais coisas. E existe o medo de parecer demais. Quem tem medo de parecer demais? Nossa, tá muito. Para que tudo isso? Quem tem medo de parecer demais? Por quê, né? Nossa, para que isso? Aonde ela vai desse jeito? Vestida assim? Como assim? Quem ela pensa que é? Não é assim que a gente escutou desde criança? Quem ela pensa que é? Gente, bateu aí? E aí é isso. A gente vai se encolhendo, porque a gente vai não se sentindo autorizadas a ser do nosso tamanho. Nem melhor, nem maior do que ninguém, só a gente mesmo. Quem ela pensa que é de matar qualquer uma. É isso, porque a gente foi. E aí, o que que a gente faz com quem ela pensa que é? Para a gente pertencer, a gente vira menos. Então, a gente aparece menos, é mais boazinha, não brilha muito, né? Porque aí a gente não incomoda. Também aí ninguém coloca o dedinho nas nossas feridas. E assim a gente vai, né? E aí eu fingia também que ninguém estava vendo, entendeu? Mas estava todo mundo percebendo, mas ninguém estava falando nada. E aí eu descobri que eu tinha que curar esse mim. Só que isso veio com um chega bem grande. Então, quem não me conhece e está me conhecendo agora, vou me apresentar. Então, eu era uma menina que sempre tive uma carreira de sucesso, entendeu? Sempre tive tudo que eu queria, assim, a nível financeiro. Então, eu trabalhei, eu dei muito certo, porque essa característica eu tinha firme em mim, sempre, muito dedicada. Só que eu passei, chegou uma hora que eu passei. Então, tudo isso que eu construí, eu passei. E por conta da minha insegurança, não sei se essa é você hoje, eu aceitava pouco, eu aceitava menos. E aí eu queria te perguntar uma coisa hoje. Quais são os ambientes que você está inserida hoje? Esses ambientes te elevam ou te minam? Porque não vai adiantar nada eu falar para você como que você vai brilhar hoje se você continuar em lugares que baixam sua frequência e sua energia. Então, para você se autorizar a brilhar, você tem que estar numa comunidade como a nossa, com essas mulheres que estão aqui essa noite, com o mesmo objetivo: brilhar. Porque só quando a gente brilha, a gente consegue suportar o brilho de outra mulher, sem vir com aquele julgamento. Quem ela pensa que é? Nossa, aonde vai vestida desse jeito? Bateu aí, pessoal, no chat. Fogo no parquinho. É sobre isso. Então, uma mulher que está resolvida com ela mesma é de arrepiar, gente. Ela consegue elevar outra mulher. E o meu maior medo, a minha maior insegurança virou a minha missão. Então, a minha dificuldade de brilhar curada, vai cura hoje a dificuldade que as outras mulheres têm em brilhar. Entenderam? E a gente nem começou ainda, amadas. Vocês não estão entendendo. Então a vida é sobre isso, gente. Às vezes as mulheres falam assim: ah, eu quero alinhar minha imagem, quero me posicionar. Mas a pessoa não sabe nem quem ela é. Eu não sabia. Você sabe hoje todo o seu valor? Como que você se trata?
você se deixa por último, sabe? Aquela coitada. Eu era uma coitada, gente. Chegava aqui no salão, unha não fazia nunca. Imagina, era por último, entendeu? Era por último. Por quê? E aí, quais eram as pessoas que viviam ao meu redor? Se nem até eu passava por cima de mim. Então, gente, não adianta nada eu passar para vocês um mapa, só imagem é isso, vista um terno, não. Eu preciso te ensinar a sustentar essa imagem, a você sentir que você merece ser respeitada, que você merece estar em bons lugares com pessoas que conseguem falar, que linda, porque, né? Tem que estar muito bem. Então, é sobre isso, né? A nossa história vira nossa missão, gente. E aí, o que que acontece com tudo isso? Isso daqui, ó. E aí, depois que a gente se encontra, a gente encontra o nosso propósito. Então, hoje, meu propósito é elevar outras mulheres. E eu falei na live de sábado que não existe cor sem luz. Na teoria das cores, gente, que foi inventada lá por Isaac Newton, tem dois elementos lá. E essa frase, eu falei, gente. Gente! Ai, peraí que o Instagram ficou louco aqui. E o que que aconteceu? Não existe cor sem luz. E eu só consegui fazer o que eu amo depois que eu aprendi a brilhar. E hoje eu ensino isso. E eu dou cor para a vida de vocês. Entendeu? Só que é de um jeito diferente, com tempero. Então, assim, é sobre vestir. Mas será que imagem pessoal é só sobre vestir roupas caras? Ou é sobre se sentir segura dentro delas? Sobre não questionar o seu valor. E acabou, entendeu? Sabe o fechamento? É sobre você ficar bonita e não mais aceitar menos do que você merece, né? Porque como que a gente escutava? Seja boazinha. Para que tudo isso? Mas aonde pensa que vai? E aí a gente não quer incomodar. Mas agora, né, que a gente resolveu que a gente vai falar sobre isso, a gente decidiu que a gente vai brilhar, entendeu? E vocês vão ser as estrelas dessa noite, amadas. Então, para a gente começar, deixa eu colocar meu carregador aqui, tá, belíssimas? Que quem sabe faz ao vivo. E vamos começar. E eu nem comecei o slide, gente. E a aula já tá fogo no parquinho, tá? Então, a gente fez uma introdução. O que que a gente vai ver aqui hoje, né? Todo esse mapa, esse passo a passo. E eu vou trazer esses exemplos reais, né? Reais, gente. Que todo mundo sente, mas ninguém fala. E como a gente mapeia e cura isso para a gente ficar bonita, segura e ter autonomia. Vocês entenderam? Então vamos lá. Então hoje a gente vai conhecer um mapa da imagem da mulher real, porque aqui é sobre isso, né? Realidade. E como que a gente alinha a nossa imagem com a nossa verdade? E tem leveza e segurança para a gente se vestir. Então, se antes, às vezes, vocês tinham uma simples dúvida, será que essa roupa é para essa ocasião? Isso daí a gente vai resolver. Mas vocês vão conseguir usar o que vocês querem, independente do que os outros pensam. É sobre isso, né? Não adianta nada você aprender a se maquiar, e você não conseguir fazer isso porque você tem medo de ser julgada, tem medo do que os outros vão pensar, tem medo de estar muito bonita. Aonde já se viu isso? Medo de estar muito bonita? Eu fico doida. Pois bem, mulheres, vamos lá. Então,
O capítulo um que foi o passado, porque eu já comecei a aula sem passar o slide, gente. Então, o que que é o nosso passado? Quem éramos? Será que essa é você hoje? Quem aí já se sentiu perdida? E olha a bússola, gente, para vocês se encontrarem. E talvez a gente não precisa viajar, surtar e viajar para a Itália ou viajar ao mundo. Talvez dentro da mentoria vocês consigam se situar, porque eu percorri o caminho e eu sei muito bem trilhar ele com vocês. Porque a gente só pode levar as nossas clientes até onde a gente já foi. E esse é um caminho para dentro. Então, assim, da onde vem, né, esse medo de aparecer? Por que que a gente não usa o que gosta? Será que é só por falta de conhecimento? Ou também por medo, né? Que é o que eu estava falando aqui. Então, assim, existem, logicamente que tem uma coerência. Ninguém vai colocar um vestido de paetê lilás 3 horas da tarde para ir num churrasco, né? Aqui não estou falando disso. Até porque imagem e elegância é coerência. Eu estou falando das pessoas não autorizar. A gente ser quem a gente não sentir essa autorização. É quando a gente tem que, nós mesmas, nos dar essa autorização. Então, talvez o problema da imagem, gente, não seja só sobre vestir bem, seja sobre validação, medo, dúvida. E aí, o que que acontece? Um rolo? Por quê? Você já tem as dúvidas, que são as dúvidas maquiadas, que é, não sabe se a roupa combina com o seu formato corporal, tem um pouco de dúvida, a base está fora do tom da pele, não sabe fazer uma maquiagem, o cabelo está fora da cartela, já não tem harmonia ali, já tá tudo assim, né? Que a gente olha, aí já a insegurança exala. Ainda tem essas questões. É como se fosse uma areia movediça. Não tem como você não ser puxada tão para baixo quanto essa resenha, não é mesmo? O que que vocês acham, gente, as mulheres aqui do chat? Falem para mim, por favor. É muito forte, né? Então vamos lá. Podemos continuar? Falem aqui. Está fazendo sentido? Até quieta. Até quieta. Gente, a Mariana já está lá na Alemanha, belíssima, tá assistindo a gente, que as gatas internacionais, adoro. Então é sobre isso, né, gente? A gente precisa de mais que um direcionamento. A gente precisa de apoio, tá? Então, uma coisa é você trabalhar a imagem pessoal de uma forma rasa. Outra coisa é você trabalhar com profundidade. Uma pessoa que vai elevar você. Então, é muito isso que eu faço dentro hoje da minha mentoria, tá? Deixa eu ver o chat aqui, vou colocar o chat aqui. Muito sentido. É isso, né? Coisa que ninguém tem coragem de falar, eu vou falar. E olha linda aí, gente, tão boazinha. Você é essa mulher hoje exausta? Gente, aí ó, medo de parecer demais. E aí as confusões do armário cheio, né? Pensa que não tem nada para vestir, mas são tantas vozes na sua cabeça. Como que você vai ter equilíbrio para pensar numa roupa? Porque não é só sobre isso. É sobre ter coragem para, inclusive, começar uma mudança hoje, entendeu? Na sua vida. E parar de dar desculpa, né? Porque você tá agarrada com a dor? Agarrada com esse grupo de pessoas, com essas roupas velhas, com esses ambientes? O que está acontecendo também? Porque chega uma hora que a gente precisa decidir a soltar isso e parar de sofrer à toa. Então, hoje, gente, é a aula da vergonha na cara, de trazer para o inconsciente. Aqui todo mundo é adulta, né? Posso conversar assim e vir para o consciente e falar. Agora é minha responsabilidade, porque eu vi, eu não estava vendo. Agora eu vi, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, porque a adulta ela resolve. Não é criança que fica, sabe, não tenho tempo, as pessoas não me respeitam. O que que você vai fazer? Porque eu não entendia. Só que quando eu abri meu negócio, eu tinha 21 anos, gente. Quantos anos essas mulheradas dessa sala têm aqui?
Conte pra mim, quantos vocês têm? Então deu, né? Entendeu? E aí a gente realmente, qual que é a minha missão? Tirar vocês desses padrões que que a Maria Jo falou. Do seja boazinha, não fale, não. Você tá entendendo? Isso. Eu já passei por isso, eu sei como que é. E normalmente, o que que acontece com você? Essa era eu, gente. As pessoas, eu sentia que as pessoas estavam falando mal de mim quando eu chegava no meu próprio negócio. Muitas pessoas, tem uma pessoa que trabalhava aqui comigo que não fazia isso pra mim, que é a Fran, né? Mas tem pessoas que faziam pra mim. Só que você fala assim, ó, ai, acho que é impressão minha. Mas amada, não é. Sentir, entendeu? E por que que você ainda vai para esses lugares? Para ser medida de cima a baixo? Porque eu acho que também trabalhar a imagem de uma mulher é muito sobre acolhimento. Porque tem gente que chega aqui que não sabe. É por isso que eu existo. Trabalhar com cabelo, com beleza, é você ter paciência para você explicar, né? E isso eu sempre tive. Só que eu era só boa para as pessoas, né? Eu não era boa para mim, daí também estava errado. E agora eu aprendi o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele norteia a nossa vida, gente, norteia a nossa manhã, as nossas relações, a relação com nossos filhos, como equilibrar os pratos, profissão, nosso tempo pra gente, esse tempo que vocês estão aqui hoje. Tipo, eu não vou abrir mão hoje, eu vou sentar e eu vou assistir a aula, porque é minha vez, é meu momento. Fazendo sentido aí, gente, do pito. Hoje é minha última aula aqui, ó. Entendeu? Minha última aula aqui. Então eu era essa mulher, né? Então você hoje é uma mulher inteligente, só que não consegue realizar os seus projetos porque você nunca sente pronta. E essa insegurança que eu tinha, eu me escorava em pessoas que me apunhalavam pelas costas. Por isso que vocês têm que trabalhar a segurança de vocês. A relação que você tem com as pessoas à sua volta é idem, a relação que você tem com você mesma, porque você aceita. Você que aceita, eu aceitava. Vamos adulta, né, gente? Então, assim, a insegurança, ela não é só sobre a forma que você se veste, porque senão você já teria resolvido. Entendeu? A insegurança é de tudo, gente, porque eu já fui. Imagina, eu sempre gostei de me arrumar. Eu não vestia as minhas melhores roupas para vir trabalhar no meu salão, porque eu não queria parecer demais. Eu já passei por isso. Eu sei muito bem do que eu tô falando. E aí, isso é isso. Então, assim, eu adoro essa frase. Que se você não está convencida que você precisa de uma mudança, é que você ainda não passou raiva o suficiente. E assim, gente, você não precisa perder mais uns 5 anos ou passar 10 anos igual foi comigo. Chega uma hora que a gente precisa decidir. E que bom que vocês estão aqui essa noite, entendeu? Porque teve muita gente que não decidiu, que arrumou desculpa, que não tem tempo, mas tá lá, vai sofrer mais um pouco, entendeu? Porque essa aula aqui, Nossa Senhora. E aí, sobre o medo, né? Só sobre roupas. Então, é sobre a gente receber um direcionamento, mas também trabalhar o nosso poder pessoal. Então, você ser vista por uma pessoa que te enxerga, porque eu vejo vocês. Eu não me via, eu não me via. Mas quando eu comecei a me enxergar, eu comecei a ver vocês também. Eu vou falar: olha, essa mulher tem isso, essa tem isso. E se elas se conectarem, o que que dá? Mas eu só consigo hoje enxergar vocês porque eu me enxerguei também. Na verdade, a gente sempre tem a mania de achar que os outros são melhores, né? Tipo assim, e você sempre se percebe como menos do que você é. E aí você olha para um processo e fala assim: isso não é para mim. É o que então que é para você, criatura? O que que é para você? Então é isso, gente. Então a gente quer fazer isso, só que alguma coisa ainda nos puxa para trás. Ah, isso não é para mim. Ah, assim tá bom. Você tá quase lá. Você fala, não, vou voltar para trás. Porque o seu inconsciente
quer que você fique num lugar seguro, tô na merda, mas tá quentinho. Eu deixo assim mesmo, pra que vai mexer? Ó, gente, vocês não têm noção do jeito que tá esse lugar aqui hoje. É sobre revirar, é sobre ter coragem para bancar vocês, bancar, entendeu? Bancar, bancar a mulher que vocês são, sabe? Pôr a roupa bonita e ser ela, entendeu? Por isso que eu falo, alinhar a imagem depois é sustentar essa imagem, é vocês serem felizes com ela, entendeu? Não é só tipo, ah, vou ficar, tá, e daí? Tá, e daí? Né? Porque esse vazio aí, ele só vai ser preenchido quando você se preencher de si. Por isso que eu crio aquele negócio, ocupada comigo. Porque vocês precisam se ocupar com vocês, se preencher com vocês, com o processo de vocês, com a vida de vocês. É assim que põe cor. Não tá fora, gente. Entendeu? É consequência, tá? Então, assim, eu acabo com essas dúvidas que vocês têm sobre. Será que essa modelagem é para o meu corpo? Você vai tirar essas dúvidas. Você vai conseguir usar as roupas que você compra, entendeu? Você vai conseguir viver essa nova versão. É sobre conseguir viver. E aí é isso. E aí, qual que é o caminho que a gente segue no meio desse rolo todo? Gente, e aí, qual que é o caminho que eu vou falar para vocês hoje? Então, o que que é imagem pessoal? A imagem pessoal, ela é a forma como nós somos vistas. Então, hoje eu estou aqui e vocês estão me vendo. É, E a minha imagem transmite algo. A forma como eu me comunico. Quando eu tenho aula aqui, eu sou mais incisiva, porque eu preciso dar um chacoalhão em vocês, né? Mas assim, o que que eu comunico é intencional, tá? Porque a minha comunicação está intencionada com o que eu quero, a mensagem que eu quero transmitir. Então, não é só as roupas, né? A nossa imagem pessoal, ela é sobre a nossa aparência, sobre o nosso visual. Mas quando se trata da nossa aparência, ela pode ser intencional ou não. Só que de qualquer forma, você está transmitindo algo, às vezes sem perceber. Então, às vezes, você está transmitindo uma mensagem que está criando um ruído na sua comunicação. Então, às vezes, se é uma juíza, por exemplo, que acho que aqui na sala não tem nenhuma juíza, mas assim, ela tem um estilo muito romântico, não vai para transmitir credibilidade. Vocês entendem? E aí, como que eu arrumo essa imagem pessoal de uma forma intencional? O que que é legal? Daí começa o jogo da imagem. E dentro da nossa imagem, como a gente expressa, como a gente coloca tudo isso, né, para a gente ser mais intencional possível dentro do nosso estilo. Porque o que que é estilo? Estilo é a nossa expressão pessoal. Então, quando eu sei que eu me aproprio de mim, eu vou entender o que que eu quero expressar nesse momento. Aí que tem brilho mais ainda, sabe? Porque tem poder pessoal. A mulher, ela entendeu quem ela é. O estilo, ele expressa quem você é. A moda, ela é uma ferramenta poderosíssima de expressão pessoal. Então, eu uso as tendências com personalidade. Eu não sou uma cópia, eu sou uma pessoa original. Você é uma pessoa original, você sabe escolher. E é isso que eu ensino muito dentro da mentoria. Então, a imagem pessoal é isso, é a forma como nós somos percebidas. E como que eu trabalho a minha imagem pessoal? Com elementos visuais. O que é isso, né, Ana? Então, são as formas, as cores, as linhas, elas transmitem algo, entende? Então, todos esses elementos juntos transmitem a mensagem que eu desejo, e isso pode ser escolhido de acordo com quem eu sou e com o que eu quero expressar. E não e mais, tá? Com o que eu quero sentir. Então, às vezes você coloca uma roupa, só que você não gosta da roupa. Por que que você não gosta da roupa? Você nem sabe o que que aquela linha, aquele corte transmite. E aí tem uma confusão, tipo, você olha, aquela imagem transmite uma mensagem para o seu cérebro e você fala assim: eu não gostei,
mas você nem sabe por quê. E quando você passa por um processo de imagem pessoal, você faz um guarda-roupa com as linhas, com as cores, com as formas, o cabelo, a maquiagem, que transmite uma mensagem que você quer, de acordo com quem você é, que faz sentido para você. Então você olha no espelho e fala assim: essa sou eu, porque tem como fazer isso. Por isso que existe imagem, trabalhar a imagem. Não é só sobre colocar a roupa assim, ó, andar bem arrumada. É sobre fazer isso com intencionalidade, entendeu? É sobre fazer isso com intencionalidade, gente. É um negócio que é fechado, fechamento assim, ó. E, no entanto, que muito fácil. Quando vocês vêem um filme, por exemplo, o filme é antigo, então as cores são cinzas, os trajes, aquilo lá parece que você é remetido à época. Aquilo lá é a aparência do filme, é a imagem que passa, que mostra para o nosso cérebro que parece que a gente está lá. Então, quando chega uma pessoa, né, que está com a imagem dela trabalhada, ela está muito coerente com aquilo que ela quer representar. E quanto mais conhecimento, aí vocês vão ficando mais seguras também, né? Quais elementos eu coloco, como eu escolho acessório, tem gente que vende acessórios, Isabel tá aqui ainda. Então, assim, é muito legal, linhas, formas, o que que eu trabalho, o que que eu gosto, por que eu gosto desse formato, por que que eu não gosto? É, aí você aprende a comprar o que você gosta, é mais assertiva, né? Quem faz vídeo, quem quer trabalhar assim, que faz, é muito mais fácil. Eu mesmo, a minha imagem, sempre tem contraste de cor, eu trabalho com as cores, eu sou a mulher da cor, gente, entendeu? Então eu amo, meu estilo é dramático, então eu tenho toda uma linha, né, desenhada na minha cabeça do que eu gosto, do que eu quero transmitir. E isso muda de acordo com a nossa vida. Então, quando eu era aquela menina lá, que vocês viram antes ali, no slide, se você estiver aqui, comenta treinamento. Eu tinha um estilo romântico, era tudo, né? Depois que eu dei essa mudada, o meu estilo mudou, porque você tem transições durante a vida, sabe? Então você tem que entender do seu estilo, quando você tem uma transição, trabalhar esse estilo, se posicionar novamente, igual eu me posicionei, posicionei minha marca, fiz todo esse posicionamento de um novo lugar e, na verdade, da minha verdadeira identidade, mas com a mulher que eu sou hoje. E você também pode fazer isso. Então, esses elementos visuais escolhidos com uma intenção me agradam mais, te agrada mais, e você tem um guarda-roupa que te atende. Não é escolhido aleatoriamente. Vocês entendem? É isso que é imagem pessoal. E todo mundo deveria de trabalhar sua imagem pessoal, porque isso gera uma confiança enorme em si. Vocês entendem? E aí, o que que acontece? Eu vou passar o passo a passo para vocês do mapa, sabe? Isso aqui é muito importante. Você sabe por que que eu coloquei o nome dessa aula do mapa da mulher real? Primeiro, por tudo que eu conversei no início. Segundo, que escolher uma roupa, tá preparada, não deve ser mais uma decisão difícil do seu dia. Eu não sei quem viu a história da mochila da minha filha. Então, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 6 anos e eu perdi a mochila dela outro dia, gente. Ninguém, eu sou super responsável, super sistemática. A mochila foi abduzida. Depois encontrou. E se você é a mulher que sai irritada segunda-feira para levar seu filho na escola, escolher uma roupa, estar bonita, não deve ser mais um problema para você. Isso deve ser até uma solução para você viver uma vida mais leve. Porque aqui é sobre realidade, gente. E aí você só precisa decidir que você quer mudar, entendeu? Então você vai ter as decisões difíceis do seu dia. E eu venho com a facilidade, entende? A gente vem com a direção, né? Eu já trilhei todo o caminho e eu conheço todos os níveis dessas camadas, até as mais profundas. E aí, quando a mentorada fala assim para mim, ou quando a mulher, ou sei lá, fala, ah, eu não consigo. Eu falo, não tenho dó, porque eu preciso dessa firmeza. Vocês precisam disso, e eu sei que vocês dão conta, entendeu? Então, assim, se vestir, se ficar bonita, vocês têm que saber que tem um lugar para vocês. E agora eu fiz o lugar, né? Para vocês viverem e serem bonitas e facilitar essa trajetória.
Então, se vestir, estar bonita, pronta, preparada para você abrir um vídeo para o seu negócio não deve ser mais um problema para você. Ou simplesmente ir para um lugar, curtir, entendeu? Porque senão a gente fica muito pesada, gente. Vocês entendem? Tá fazendo sentido aí, mulherada? Vamos acordar esse povo. É forte, né, gente? Porque a gente arruma um monte de desculpa, entendeu? A gente arruma um monte de desculpa para não fazer, para não decidir. E aí começa, né? Ai, que lindo. Qual que é o passo a passo? Quem tiver com papel e caneta na mão, gente, pode anotar, tá? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar a imagem de uma mulher, depois que ela, né, que a gente entende que ela quer expressar, tudo que ela quer transmitir na sua imagem, o que que a gente, por onde a gente começa? A gente começa olhando para as cores, tanto do guarda-roupa que ela já tem, quanto da sua própria beleza. Então, se aquele cabelo está fazendo sentido, mas principalmente aqui, a gente começa a entender quais são as combinações. Essa é a primeira etapa que eu faço. Que faz sentido para o estilo, para a mensagem, para a imagem pessoal dessa mulher. Por quê? Por quê? Ó o rolo. Gente. Porque vocês têm medo de usar o que você. Aí já basta o medo de ficar muito bonita. Aí, quando vocês criam coragem de usar as suas roupas bonitas, que você fala, não, agora eu vou usar, vou ser eu, tá igual, né? Aí vocês têm medo de usar roupa nova, porque não sabe combinar. Compre uma peça, usa só de um jeito, né? Usa só de um jeito. Então não pode gastar, né, gente? E a vida é hoje. A vida é hoje, ó. Precisa perder esse medo de usar essas roupas novas e bonitas. E aí a gente tem que trabalhar a ideia de direcionar você para combinar de acordo com o seu estilo, porque também tem uma coisa. Não são todas as combinações que vocês vão gostar. Vocês vão encontrar um equilíbrio, entendeu? Dentro de cada estilo, de cada imagem, de cada mulher que vai querer transmitir. Isso vem do conhecimento, para você se sentir seguro para fazer essas combinações e multiplicar o seu guarda-roupa. E você vai ter coragem de estar bem arrumada todos os dias. Vai ter medo de gastar a roupa, sabe? Aquela escassez. Ah, não vou usar hoje. Deixa para uma ocasião especial. Não, hoje eu não vou usar. Deixa para uma ocasião especial. E aí a gente vai fazendo, vocês vão fazendo isso, entendeu? Depois, gente, tem isso, beleza, e cuidados. Então, assim, o que que acontece? Adianta eu gastar, comprar uma roupa extremamente cara e tá com a minha imagem em cima totalmente desalinhada, por exemplo, assim, tá com um batom que desvaloriza a minha beleza. Adianta isso? Falem pra mim. O que que vocês acham? Ó, a Marina Rui Barbosa é muito linda. Mas assim, ela deve ser uma cartela primavera. Entre um batom profundo e frio, um batom médio e quente e vivo faz muito mais sentido para a cartela dela. Então, gente, coloração pessoal, quem não tem a sua cartela, faça-me o favor. Vocês vão continuar comprando batom da MAC de R$ 140 errado, porque vocês não têm a cartela de vocês. E aí vocês vão comprar lá um blazer de R$ 700 e vão fazer isso daqui, ó. Porque vocês vão comprou batom, não sabe nem se vai lá, pronto, matou. Então, assim, aqui ela tá muito mais leve, uma maquiagem muito mais leve, muito mais elegante, muito mais poderosa do que aqui. E olha pra vocês verem uma coisa, ela tá com a blusa na cartela dela, porque o vermelho mais vivo, assim, é de uma cartela primavera. Só que o batom, a maquiagem não pode estar fora. Por isso que no meu novo espaço vai ser coisas personalizadas, porque como eu acredito, gente, hoje a gente fazer uma maquiagem é muito mais interessante fazer uma maquiagem na cartela da cliente. Olha isso a diferença. Eu já tenho uma noção, mas quando a cliente me pede, só de eu olhar assim, né? Por isso também que eu amei quando eu dei essa virada, que eu fui para
consultoria de imagem e eu me apaixonei. Porque eu falei, gente, era isso. Não dá para fazer as coisas dessa mulherada sem mostrar que não fica bom, porque, entendeu? A beleza. Então não adianta você fazer compras sem trabalhar a sua beleza, que é aqui, que é o rosto. E será que todo dia é muito difícil você levantar cedo e fazer uma maquiagem? Isso é uma coisa que a gente aprende dentro da mentoria, com praticidade, porque lembra que se arrumar não pode ser mais uma decisão difícil do seu dia, entendeu? A gente perde a mochila das crianças, entendeu? Coisa que acontece, a vida real aqui. Gente, a minha mãe, dos dias que eu perdi a mochila da Clarissa, a minha mãe esqueceu. Aí minha mãe, eu lembrei de uma história, que a minha mãe, uma vez, esqueceu o Eric na Pernambucanas. Agora vocês ri pra mim no chat, pra gente rir da Aliana. Ela esqueceu o filho. Eu falei, tô light. Ela esqueceu a criança, gente, na Pernambucanas. Três, né? Pequeno. Três filhos pequeno. E você tem um, dois, não sei, e tá com fralda de pano e andava muito arrumada. E você tem a coragem de falar pra mim que você não tem, não consegue fazer uma maquiagem? Minha mãe plena, gente, meu padrão é alto aqui, viu? Porque a minha mãe é muito vaidosa, entendeu? Então vocês tomam vergonha? Então é isso. Primeira coisa, combinar, entender sua beleza e alinhar essa beleza. Esse cabelo, né? Tipo, o básico funciona. O básico bem feito. Aqui ela tá com menos maquiagem, um cabelo liso, solto, tá mais bonita. Aqui tá até com penteado, não salvou o batom errado, porque não salva, gente. E aí, que mais? Formato corporal. Faça as pazes com o seu corpo, gente. Às vezes você tem uma roupa lá, aí é outra coisa que deixa você irritada cedo. Coloca, não, não entende, né? Porque a modelagem, não entende o corpo, não entende, aí fica lá na dúvida, né? Gente, precisa entender esse corpo. Será que o problema é o corpo ou o problema é a roupa? Porque não é a mulher que tem que se encaixar na roupa, é a roupa que se encaixa na mulher. E para cada corpo, uma modelagem. Entendem? Então, essa coisa do formato corporal é muito legal, porque você começa a entender o que valoriza melhor você, sabe? Então, vamos fazer as pazes, né, com a gente e parar de adiar. Ai, depois eu faço, depois eu vejo, porque agora não é a hora, eu quero emagrecer. Não! Entendeu? Façam as pazes, sabe? E nosso estilo próprio. Tem o conceito dos sete estilos universais, mas isso, o nosso próprio estilo vem muito da nossa expressão pessoal. E aí, quanto mais você estiver conectada com a sua verdade, com a sua identidade, mais forte vai ser esse guarda-roupa. Mais a gente consegue expressar isso através da moda, mas o seu autoconhecimento, para você fazer essa expansão e expressar a sua verdade na sua imagem pessoal, a gente consegue nesse alinhamento profundo, sabe? E isso é muito legal. Sabe quando a mulher, assim, ela tá naquela transição, ela tem aquela crise de identidade, aquela roupa não representa mais, isso é normal também. Só que daí quando você começa a entender que você tá nessa transição e aí você vai conseguindo comprar as peças, fazer as combinações, inserir os elementos visuais com o seu momento e desenvolver esse estilo próprio a partir da sua identidade, da sua essência verdadeira, é o match. É o match, gente. É maravilhoso, tá? Então, mais um passo aí. E depois que a gente olha para tudo isso, a gente tem que dizer adeus, né? Porque ainda vai ter ficado lá coisas que não servem mais. Então, a gente desapega daí. Depois tá muito linda de lugares, de pessoas e de roupas, né? Para a gente preparar o espaço para o novo. E aí a gente vai às compras. Consciente, né? Eu falo que fazer compras sem uma consultora de imagem é como você tomar um remédio para dor de cabeça com dor no joelho. Você não vai resolver seu problema. Você vai piorar. É, gente.
Eu pego na alma de vocês, porque é bem isso. Então a gente tem um sintoma, mas não é a causa. Eu não vou curar o meu armário enfiando mais peça lá dentro sem entender o que está acontecendo, entendeu? Então é para isso que existe imagem pessoal. E eu, qual que é meu diferencial? Eu conheço vocês, igual eu falei, há anos, entendeu? Eu conheço as questões, entendeu? Como que vai fazer, e cada processo, tipo, de mulher é único, mesmo que a gente faça em grupo, sabe? Cada mulher está num momento e as trocas são muito valiosas. E aí a gente vai para o novo, né? Só que com essa virada de chave, né? Então a gente está indo para o novo agora, na vida, no armário, só que daí direcionadas. Então, gente, hoje, né, o que que a gente falou aqui, tá falando, é sobre uma direção. Por isso que quando eu começo a postar nos stories, mapa, umas coisas, não, presta atenção que aí vem. As minhas narrativas, elas são todas ligadas com o conceito que eu vou trazer da aula secreta, entendeu? Então, tipo assim, o que que é um mapa? Qual que é a direção? Eu dou a direção. Tá tudo perdida, tá perdida no estilo, tá perdida no não sei o quê, tá perdida no sabe? Direção. Aí você precisa de direção, ambiente, conhecimento, no lugar certo para você ir para o novo, fazer novas compras, para você ter essa segurança que você precisa. E não só na sua imagem. Nossa! E aí, mulherada? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Manda no chat. Ó, quem tá aqui no Instagram, comenta aqui, ó, treinamento, porque já já eu vou desligar a live e eu vou revelar aqui onde é meu espaço novo. E o pessoal que tá aqui vai perder, gente, tá? Porque, ó, a gente vai viver um novo já já, né? Tá bom? E aí, gente, o nosso mapa, né? Eu passei o nosso passo a passo, entende? E a gente precisa entender que a gente precisa ter algumas etapas, né? Que a gente precisa passar. Então, o passo a passo, vamos fazer um review. É a gente olhar para as combinações que fazem sentido para o nosso estilo, entender o nosso guarda-roupa atual, entender o que que eu gosto, o que eu não gosto, trabalhar a minha beleza, né? Então, agora vocês vão ter o meu ambiente ainda mais personalizado para ancorar isso, porque vocês viram no exemplo da Maria Noé Barbosa, não adianta. Se isso daqui não tiver muito encaixado, vai dar ruído. E depois a gente vai olhar para o nosso corpo, para a gente ver o nosso estilo e a gente faz a limpeza do guarda-roupa e vai às compras, tá? Então, tudo isso com muito direcionamento, porque precisa ter uma estratégia e fazer uma avaliação. E aí a etapa do mapa, entendem, mulheres? O que acontece aqui com vocês? A gente precisa, além de tudo isso, encontrar a nossa verdade, né? Entender o que a gente sente, o que a gente quer expressar, compreender o nosso corpo, o nosso estilo, entender o que a gente quer mesmo mostrar nos nossos looks. Então, quando eu explico para vocês o que que é imagem pessoal, eu falo muito desse lugar de fazer escolhas que façam diferença e que facilite o seu dia a dia. E fazer essa decisão, né? Parar de adiar as coisas, entendeu? E fazer as suas escolhas. E tem muita mulher aqui que tá me adiando, entendeu? Que eu quero pegar pro pescoço hoje. E é sobre isso. Porque daí, além de tudo isso, eu sei muito bem como eu faço para você ajudar vocês a sustentarem essa imagem, né? Para você não só aparecer. Não adianta colocar um terninho para você transmitir autoridade. Entende? Será que é isso que você quer transmitir? Será que tudo se resolve num blazer? Não, gente. Tem mulher que vai querer transmitir credibilidade. Toda mulher é única. Não existe cópia.
E esse é o nosso maior poder, só que o nosso maior erro é buscar essas referências fora. Então, você sabe o que que é essa bússola aqui? Ela está apontando para dentro, sabe? Para ver o que você quer expressar. E eu sei muito bem externalizar isso através do meu trabalho para a sua imagem pessoal. Por isso que é um processo tão especial. E eu acho que aqui tenho certeza que todo mundo merece. E aí, o destino final, né? Que quando a gente passa, a gente fez quase uma viagem aqui nessa aula, a gente vai para o capítulo 3, gente, dessa história, que é um convite, né? Que é um convite que eu vou fazer para vocês agora. Então, assim, trabalhar nossa imagem, como vocês viram, é uma jornada sobre autonomia, sobre parar de perguntar para as pessoas o será que tá bom e entender que o que tá bom para você é o que é certo. Porque você vai receber o direcionamento. Você não precisa mais perguntar para ninguém. Você não precisa mais pedir autorização para ninguém para brilhar, para ser você, para usar o que você gosta, sabe? Então é isso. E aí, gente, eu falo muito assim que eu não faço trabalho de imagem pessoal. Eu não faço cabelo. Eu direciono as mulheres a ter uma beleza e uma imagem alinhada, mas é mais. Eu proporciono a ideia de vocês enxergarem o valor de vocês, de vocês também aprender a ser vocês, assim como eu aprendi, e expressar isso para o mundo. E mais, né? Nunca mais duvidar de quem vocês são. E parar de buscar essas referências fora, porque elas não estão fora, tá? Isso é a maior coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui hoje. E para isso, gente, eu gostaria de colocar no chat agora para as mulheres que são decididas, tá? Para as mulheres que são decididas. Uma coisa, eu vou colocar no chat. Todo mundo sabe onde é o chat? Ok, todo mundo? Mandem ok aqui para mim. A gente vai fazer algo. Eu vou colocar aqui no chat agora para as mulheres corajosas, antes de revelar aonde vai ser o meu novo espaço, antes de revelar, o formulário de aplicação, que eu decido se você está pronto ou não. Se não for o seu momento, eu vou falar. Se você tiver muito assim, eu falo, gente, fiquem tranquilas. Mas o passo primeiro você que tem que dar, porque isso mostra o quanto você é adulta, tá? Então eu vou colocar aqui no chat agora o, um link. E quem tiver interesse, quem for adulto que decidiu, que vai parar de acordar segunda-feira e colocar a culpa nas pessoas, nas coisas, entendeu? E vai agir agora, tá bom? Então eu quero ver, tá todo mundo adulto aqui na sala? Me sinalizem no chat se todo mundo cresceu depois dessa aula. Comigo não tem desculpa, né, gente? Tem que crescer. Todo mundo cresceu nessa aula, gente? É, pois bem, eu acho bom mesmo. Então vamos começar mostrando isso para vocês. Vou colocar aqui, ó, foi o link. E enquanto isso, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem abrir o microfone, conversar comigo. Ô, Mariângela, quer falar? Mariângela Teacher está acostumada, gente, a aparecer no microfone. Enquanto isso, agora, vocês vão no chat e preencham esse formulário, enquanto eu tiro dúvidas, tá? Eu vou dar aí uns 5 minutinhos, enquanto eu tiro as dúvidas da sala, para quem já decidiu. Se não for o seu momento, eu vou falar, fiquem tranquilos, mas vocês precisam dar o primeiro passo de adulta de vocês, para vocês pararem de usar as circunstâncias de muleta, para se escorar, tá bom? Então, bora, mulherada. E vão dando ok aqui para mim, tá? Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida?
A Cindy talvez não vai, por causa que ela já fez da outra vez. Alguém tem alguma dúvida? Vocês vão dando ok aqui para mim, por favor, gente? Então, bora, porque eu vou preparar o vídeo do espaço novo, entendeu? Então, vocês vão lá, enquanto eu preparo aqui, e finaliza. E mandem para mim as perguntas, quem tiver no chat, que eu vou respondendo, tá? A professora é o cão, tá? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim. Ai, Nayara, eu acho que não é o meu momento. Fiquem tranquilas, que se não for o momento de vocês, eu vou falar, tá? Até olhando aqui também, se eu não esqueci de falar nada. E eu só aceito mulher comprometida aqui, tá bom? E todo mundo que for dando ok aqui, ó, eu vou entendendo que já foi no link, já preencheu, tá? E agora o Instagram, gente, tchau pra vocês, porque eu vou contar onde é meu espaço novo e vocês só vão saber amanhã, né, gente? Porque eu prometi pra vocês. Então é isso. Eu vou deixar aqui. Vão dando ok aqui para mim no chat, por favor? Todo mundo que preencher. Tô esperando, tá? E ó, é, perguntaram até aqui no Instagram, eu desliguei a live. Como que funciona? Eu explico tudo, tá? Como que funciona. é, mas o que mais importa é a transformação, né? Então eu vou esperar todo mundo dar ok para a gente ver juntas. Quem ainda não sabe onde é meu novo espaço, gente, vai adorar, tá? Então vão sinalizando aqui para mim no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser abrir o microfone, vamos destravar isso na sala. É um ambiente seguro. Se alguém quiser abrir, quiser falar, quiser perguntar, quiser falar o que mais gostou, tá? O que mais fez sentido, ou escreve no chat, ou se quiser abrir o microfone, pode levantar a mão que eu chamo aqui, que eu puxo junto comigo. Já vamos destravar esse aparecer, gente. Perdeu o medo de aparecer, entendeu? Todo mundo ok, todo mundo ok. Isso, ó, Ana Carolina ok, Laís ok, Kátia ok. Esperando as outras dar ok, tá bom, gente? E ó, o primeiro passo é isso, né? E eu vou preparar. Alguém imagina onde é meu novo lugar? Quem já sabe? Quem já sabe que eu tive que contar com uma pessoa até que tá aqui também, porque ela trabalha no negócio da internet e eu preciso de internet, né? E eu tive que contar. Quem já sabe? Vamos dando ok aqui. É você mesmo, Franciele. Vão dando ok aqui, gente, quem já preencheu o formulário para a gente ver, porque só que todo mundo localizou, né? A sala quietinha. Tem umas mulheres que elas quase derrubam a sala. É até bonito de ver o chat. O chat parece o. Vocês não têm noção. Meu Deus. Mas eu adoro. Vocês estão quietinha. Uma turma comportada. E mês que vem eu venho de novo, viu, gente? Batendo louca dela. Tá fazendo um barulho aqui. Ok, todo mundo, gente, vamos dando ok aqui. Se todo mundo que conseguiu clicar no link do chat, vou até enviar de novo. E aí eu vou passar para vocês um vídeo do meu lugar novo. Vocês estão pensando o quê? Parabéns para as mulheres, todas corajosas, inclusive de estar aqui hoje, né? Entendeu? Porque é bem isso. E aí eu vou passar um vídeo, gente. Vamos todo mundo dando ok aqui para mim, que nós vamos agora ir para um lugar, sabia?
A gente vai para um lugar agora, para um novo lugar, para o nosso novo lugar que eu prometi para vocês, né? Então, quando o pessoal termina de preencher e dar ok aqui, é isso que acontece quando a gente encontra com a gente mesma. Isso que vai acontecer com você, quando você decidir que é a sua vez. A Fran sabe onde é que a Fran é a pessoa da internet, no caso, gente. Então, assim, às vezes na vida você passa uma vida buscando as coisas fora e não é. Então, o meu trabalho é fazer com que você se enxergue. E esse lugar é fruto desse processo que vai transformar outras mulheres. Começando por esse lugar que eu crio aqui, esse ambiente, essas aulas, e também agora o novo espaço físico. E parabéns para quem está terminando aí. Me mandem ok, porque daí eu vou mostrar para vocês, tá? Então, é isso que acontece. A gente transborda e aí a gente consegue vir um propósito. Não é mais só sobre mim, é sobre todo mundo que está aqui hoje, sobre todas as mulheres que já atenderam, que eu já atendi. E durante esses 17 anos foram mais de 30 mil atendimentos, porque a gente contou. Então, pensa, gente, eu sei tudo o que vocês pensam. Sábado, a mãe da Cindy estava aqui e ela falou: Eu quero um batom. Eu, pum! Ela, nossa, é esse. Então, eu entendo vocês. Eu não entendo só o que vocês pedem para eu fazer no cabelo de vocês, eu entendo de vocês, sabe? E eu estou muito feliz que agora a gente vai ter um ambiente para fazer isso físico, tá bom? Ah, a Fran chora, a Fran é uma manteiga, gente. Brava aqui, enchia os olhos de lágrima, eu falava: Que isso? Então, bora, gente. Todo mundo deu. Dá ok, todo mundo aqui. Se alguém não achou o chat, tenta achar aí, dá ok para vocês verem, tá? Porque vai chegar a hora do. Tem uns que deve estar lá, tô atrasada, tô atrasada. Então, bora. Estão preparadas? Estão preparadas? Posso ir? Peraí, gente. Peraí que eu vou de novo, tá? Para eu colocar o som. Senão ia sem som. Essas somos nós, antes, sem uma verdadeira transformação. É necessário honrar o que recebemos. Agradeça. Roberto te trouxe até aqui, porém, já está na hora de você também passar por uma realização. Está na hora de brilhar e não existe cor sem luz. Pensando nisso, é assim que eu decidi criar o meu novo espaço de atendimento, com o propósito de fazer todas as mulheres brilharem. Eu reuni minha bagagem de anos, minhas vivências internacionais e trouxe tudo isso para um único lugar. Um atendimento personalizado, intimista e feito sob medida para você. Nasce uma nova jornada de beleza, moda e imagem pessoal. E aí, gente, quem já sabia? Quem esperava onde era? Meu computador aqui tá carregadíssimo, gente, de coisa. Quem sabia onde era? Vocês sabem onde é esse prédio, gente? Pois bem, vou explicar. Gente, eu não sei se vocês viram a live que eu fiz. Então, esse vai ser o nosso novo lugar. É um prédio novo aqui na nossa cidade. E o que que eu queria contar para vocês sobre esse novo lugar? Todo mundo sabe que eu amo a Europa, né, gente? E, gente, fala para mim se esse lugar não é igualzinho Lisboa.
Quando eu vi arquitetura, eu falei, eu quero lá, vai ser lá. E quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, gente, ele enfia socorro, Lisboa dentro de Socorro, ele faz o negócio, entendeu? Então, é isso que é isso que acontece quando você permite dar a Deus pro velho, para uma velha versão, para um velho lugar, para suas roupas velhas, para sua antiga versão. Então, assim, é um lugar que eu vou me sentir muito melhor para atender vocês, que está muito mais alinhado, até esteticamente falando, né? Então, assim, eu estou muito feliz e vai ter uma inauguração e também vai ter algo especial, tá? Para quem preencheu o formulário primeiro, por isso que quando eu falar alguma coisa para vocês, vocês façam, eu vou dar uma reunião especial comigo presencialmente, tá? Então se preparem, tá bom, mulheres? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer mandar aqui no chat? Quer abrir a câmera? Todas as mulheres quietas, silenciosas. A Maria já estava falando, ela viu que só ela estava falando, ela parou. Gente, olha a água, porque o cara tirou a minha água daqui. E eu fui comprar água na padaria antes de vir. Gente, isso tudo que acontece na nossa vida quando a gente decide que é a nossa vez. Eu espero que vocês tenham todas preenchido esse formulário e também decidirem que vai ser a vez de vocês, tá? E não deixem ninguém apagar o brilho de vocês, tá? Então é isso, mulheres. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e reconhecer esse movimento de quem fez, né, inclusive, e falar que eu vou olhar lá quem chegou primeiro, sabe? Tá bom? E muito obrigada por todas que sempre fizeram parte dessa minha trajetória. Vocês fazem parte de tudo isso. Na verdade, sem vocês não existiria nada disso, né? E isso é o mais bonito. Tá bom? Então, meu muito obrigada. A minha missão é essa, né? Porque eu entendi quem eu sou e eu amo fazer vocês brilharem, porque eu já encontrei o meu lugar. Espero que vocês também, com a minha ajuda, encontrem o de vocês, como mulheres, como profissionais, como tudo. Tá bom, gente? Muito obrigada do fundo do meu coração, tá? A nossa aula vai ser encerrada. E fiquem com isso no coração de vocês, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Belíssimas. Boa noite. Olha, Maria Jo, gente, lá na Alemanha deve ser umas 2 horas da manhã. E ela dá aula, entendeu? Não tem desculpa, mas ela já passou comigo, né? Então, um beijo, gente. Boa noite para vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada, gente.